Olá, meus queridos. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 19. Diz assim, no versículo 20: Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, antes pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora, pois, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que crê, não há distinção. Deus, ele só aceita a justiça perfeita. Por isso que Isaías profetizou, Jeremias, que o Senhor Jesus é a nossa justiça, é a justiça nossa. Porque quando diante de um tribunal é só aceito a justiça perfeita, o tribunal vai fazer a justiça perfeita. E aqui, o tribunal de Deus, ele só aceita aquilo que é perfeito, então ele aceita a justiça do seu Filho. Ele se fez justiça por nós, porque lá no versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pelo favor de Deus, o favor imerecido, pela redenção que há em Cristo Jesus. Cristo nos resgatou, Ele nos redimiu pela graça, pela sua justiça, nós somos justificados, pois Deus propôs para a propiciação pela fé em seu sangue, no seu sangue. Nós temos a fé no sacrifício, no sangue de Cristo. Nós somos aceitos por Deus e justificados para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados, dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Para a demonstração da sua justiça. É a justiça dele, nós temos que se basear na justiça deles, está estabelecido na justiça de Cristo. Porque os fariseus, eles sempre quiseram estabelecer a sua própria justiça e não aceitaram a justiça que vinha de Deus. E a justiça que vinha de Deus era o próprio Cristo manifestando a justiça de Deus. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Cristo. Aquele que tem a fé em Cristo, você passa a ser 100% justo, porque o ato da justificação é uma vez só. Quando você recebe a justiça de Cristo, você é justificado, você crê pela fé. É o que Abraão, ele creu e foi acreditado como justiça. Abraão não fez nada, apenas ele creu. Isso foi imputado como justiça. E a Bíblia diz lá no capítulo 4, no versículo 3, como diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, a quem faz qualquer obra, o seu salário não é considerado um favor. Quando alguém faz alguma coisa, ele tem um salário, não é favor, é um pagamento. Mas uma dívida, a pessoa que trabalha, a outra pessoa tem uma dívida com ele, então vai ter que ser paga. Mas aqui, olha o que a Bíblia diz, no entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio. O homem, ele não faz nada para ser salvo, apenas ele crê, ele recebe. Ele não trabalhou, ele não fez. Quem trabalhou, quem fez a obra completa foi o Filho de Deus, foi Jesus que fez a obra por mim e por você. Ele é a nossa justiça diante de Deus. Por isso que ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é a nossa justiça, é o nosso intercessor. Diz lá, a sua fé é acreditada como justiça, apenas nós recebemos. Porque a graça, ela supre, a lei, ela exige. Deus, ele supriu todas as nossas necessidades ali na cruz, toda a justiça necessária, tudo aquilo que Deus exigia, porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Então nós andamos de fé em fé, de justiça em justiça, nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Abraão andou pela fé, ele andou pela justiça de Deus, que foi acreditado na vida dele. É isso que nós temos que compreender. Ninguém pode ser justificado pela lei, ninguém pode chegar diante de Deus, porque os fariseus, eles estabeleceram a sua própria justiça e não aceitaram a justiça que provinha de Deus. É muito importante nós entender a obra da justificação. Aí está o cerne, porque Deus, ele aceita a justiça do seu Filho. Então nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus.
É a justiça perfeita. Nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para Jesus. Nós recebemos da sua justiça. Nós recebemos da sua graça. Nós recebemos do seu dom, das suas dádivas. Porque todo dom perfeito vem de Deus, vem lá do alto, o Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Então Deus, ele já concedeu essa justiça para você. Então você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, meu querido? Jesus é a nossa justiça. Deus, ele já está satisfeito. Então, se você quiser praticar a justiça, você tem que praticar a tua fé em Cristo. Você vai viver confessando a Cristo, vivendo pela justiça que Cristo já estabeleceu para você. Você está estabelecido na justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você hoje anda pela fé. Então receba esta palavra. Receba a tua justiça. Receba aquele que se fez justiça por você. Amém? Em nome de Jesus, você que crê, receba em nome de Jesus. Continue sendo muito abençoado em nome de Jesus. Amém?